não sei se eu falei com vocês, eu fiquei dividido, sabe, entre fazer as lives no YouTube ou fazer as lives no Instagram. Eu optei pelo Instagram por achar que aqui eu tenho mais público, né? E de fato eu tenho. Então, em breve, todas essas lives vão ser colocadas organizadas no canal do YouTube. E aí, se vocês olharem lá a programação, vocês podem ver todas. Eu acho que é um estudo muito bacana que está sendo feito. Na verdade, era um estudo que eu sempre tive vontade de fazer nas aulas, mas por o pessoal ir sempre uma, duas vezes na semana, eu não tinha uma rotina, assim. Então, dessa vez eu peguei esse fluxo aí, vai ser no total umas 15 aulas, né? Porque eu vou abordar uns temas depois também ligados aos yamas e os niyamas. Hoje, especificamente, então, nós estamos fazendo a abertura dos niyamas, né? E eu vou estar conversando com vocês a respeito do Sutra 2.32, aonde o Patanjali fala de todos os niyamas de uma vez só. Vai ser bem parecida com a live quando eu introduzi os niyamas, que numa live eu falei de todos os niyamas, e agora todos os yamas, e agora numa live só eu já estou falando de todos os niyamas de uma vez, e depois eu vou destrinchar um por um nas próximas 5 lives, né? Da semana que vem e ainda vai chegar lá na outra ainda. No total, o estudo vai durar um mês, né? Então, pessoal, vamos começar a entrar nos niyamas. Hoje o tema da nossa live, né, é os niyamas, que são os princípios de comportamento pessoal ou a autodisciplina do yogi, né? Os niyamas a gente também pode começar a entender que são as auto-observâncias do yogi, essa condição do praticante ele se colocar enquanto objeto da própria pesquisa dele, né? O Valdo Vieira, da Conscienciologia, ele falava uma coisa muito legal na Conscienciologia, que eu não esqueço, que ele falava assim, que a Conscienciologia era uma ciência autopersuasiva, né? Ou seja, que você ia se autopersuadir conforme você ia começando a se conhecer. E o indivíduo ele se torna o próprio objeto de pesquisa. Bem, a yoga é isso aí também, né? Por isso que quando o Pierre Weil fala, né, que a diferença entre um yogi e um cientista é que o cientista observa o elétron e o yogi descobre que ele é o próprio elétron, né? Então, os niyamas são as condutas de autoobservância ou autoestudo, né, que vai ser um dos niyamas aqui, onde o yogi ele começa a olhar para a questão dele. Nesse ponto, pessoal, é uma coisa que eu sempre falo, o praticante é muito importante, eu falo isso muito com os meus alunos, é muito importante vocês terem um caderno, sabe? Esse aqui especificamente é um caderno de práticas meus, de uma prática específica, de um livro que eu estou meditando sobre ele, onde eu anoto as minhas experiências nesse caderno. Bem, mas eu também tenho meus cadernos de meditação, já de vários anos, onde ao eu praticar, eu costumo anotar ali as minhas experiências. Por que que isso é bom? Por que que eu estou falando disso? Né? Isso está totalmente ligado ao tema dos niyamas. Porque se os niyamas são as autoobservâncias, né, onde eu vou começar a observar os meus comportamentos pessoais, a minha disciplina enquanto praticante, isso vai ser uma forma de eu estar registrando, né, as minhas impressões, as minhas experiências. E o que é legal? Eu não sei, Ken, você pode até compartilhar aí, mas o que eu acho legal disso? É a gente, conforme a gente vai anotando essas experiências, e de tempos em tempos a gente tirar para a gente reler, né, aquilo que a gente vivenciou, vai começando a abrir, vai começando a descortinar, né, uma visão de realmente como que é o nosso processo de mente. Né? Você vai começando a ver os seus padrões mentais, você vai vendo os padrões dos seus conflitos, geralmente eles tendem a ser de naturezas específicas, né? Geralmente você vai ver padrões de desejos, padrões de apegos, padrões de aversões, né? Situações, você vai começando a perceber situações que geralmente vai causando os mesmos problemas, e aí com o tempo, de alguma forma, você vai começando
a ver que existe ali, né, até de certa forma, uma lógica, né, nas suas questões, o quanto que elas se repetem, né, e isso é muito importante para o praticante, que ele vai tomando ciência, né, ou uma autociência, do que de fato são ali os conflitos, né, dele, dela, e isso vai trazendo muita lucidez, né, para o praticante ele começar a entender as suas armadilhas, os seus conflitos. Como você pode anotar sobre a prática? O que você escreve? Descreva algo. Ok. Tipo assim, Aline, vamos supor, hoje a gente vai fazer a meditação sobre nossa prática de meditação vai ser assim, ó. É uma proposta aqui do Satchitananda, né? Ele coloca assim, ó, medite em cada uma dessas observâncias ou dos niyamas, usando uma prática específica que ele fala aqui, eu vou propor uma, ensinada na iniciação. Vamos supor que a gente vai meditar hoje sobre o tema da pureza, Shausha, né? E esse foi o nosso tema, nós vamos pensar, contemplar e repousar sobre esse tema. E aí vamos supor que você, nessa experiência, você vivenciou assim, vamos supor que as suas impressões foram assim, eu entendi a pureza como uma pessoa que julga menos, aí quando você levou isso para a sua própria experiência, aí você viu assim, onde que lhe falta pureza, poxa, naquele contexto ali, eu não fui pura, né, nos meus pensamentos. Eu fui muito com o intuito de fazer isso para ter o retorno disso. Vamos supor que surja um terreno de coisas assim. Você pode escrever ali, né, sobre eu acessei isso, né, tô vendo que eu tenho esses padrões e papapá. Eu posso falar sobre os pensamentos que vieram durante a meditação. Eu posso falar sobre os sentimentos que possam ter vindo. Nossa, senti uma angústia, que não sei o que lá. Eu posso falar sobre alguma emoção, que eu fiquei triste, com raiva, quando apareceu tal material, e eu não entendi por que eu fiquei com raiva disso. Você pode falar de sensações corporais energéticas. Nossa, quando eu comecei a meditar, é engraçado, parecia que meu corpo estava balançando, e aí eu comecei a sentir um formigamento na testa. Você pode falar sobre imagens mentais, memórias, todo esse material que surge ali, né, durante a prática, aquilo é passível de ser anotado, né. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês prestarem bastante atenção, é um assunto que eu não sei se eu já entrei muito nele em aula, sabe, Kennedy? Mas é um assunto que eu acho bem relevante assim, para a gente ficar atento. Há uma fala dos mestres, principalmente tibetanos e também de alguns yogis, que às vezes, não é às vezes, eles falam que é muitas vezes importante não relatar as nossas experiências de imediato, né? No sentido de que eles falam assim que pode-se perder um pouco do processo que aquela vivência provocou em você ao você trazer aquilo para o campo da intelectualidade, da racionalidade, né? Isso faz sentido para mim demais, sabe? Tem coisas que realmente é importante que a gente não fale, não só para nós mesmos, não só assim falar, né? Quanto para o outro, né? Eu vou dar um exemplo pessoal, uma coisa, um erro grave de conduta que uma vez eu cometi e depois eu vi que não é legal fazer isso. Uma vez eu lembro, estava na primeira turma do ser multidimensional, daquela formação de 2 anos que eu ministro, e uma aluna perguntou sobre como que é uma experiência de samadhi. E eu lembro que eu e o Felipe, que era um aluno do curso, tínhamos algumas experiências ligadas ao Samadhi, né? E nós dois, e eu comecei a falar as minhas e pedi o Felipe para compartilhar deles, né? E aí depois, em outra meditação, é como se eu tivesse tomado um puxão de orelha, sabe? Para realmente perceber
que quando a gente fala das nossas experiências, a gente pode estar tolhindo a experiência do outro. Porque, por exemplo, se eu explico para o outro a minha vivência de Samadhi, ele pode construir na mente dele o que é Samadhi para ele, ou silêncio mental, né? Ou absorção cognitiva, que você vai acessando níveis mais profundos da sua verdadeira natureza. Então, quando você fala isso para uma pessoa, você pode começar a construir uma visão dentro dela, que talvez a experiência dela não vai ser nada ligada a isso, e ela passa então a ficar meio que escrava e condicionada à sua própria experiência. Então, é importante, aí voltando na questão do caderno, é importante a gente anotar, sim, as nossas experiências, as nossas impressões de pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, imagens, memórias, questionamentos, insights, né? Tudo isso você pode anotar no caderno. Mas é importante ter um certo filtro. Talvez o momento de compartilhar pode vir depois, talvez não na hora. O que eu quero falar aqui, pessoal, não é privar vocês de falar da experiência de vocês, mas coloca um questionamento se é um momento, se já é o momento certo de falar de pronto, né? Uma pergunta que eu me faço é assim, ó, baseado nessa ideia de que talvez se eu falar, eu posso estar como se eu tivesse podendo criar a possibilidade de enfraquecer o fenômeno que ainda está sendo processado interno. Preste bem atenção nisso que eu falei. A possibilidade de enfraquecer o fenômeno que eu estou experienciando internamente, se eu perceber que existe essa possibilidade, é melhor eu me calar, é melhor eu ainda não vivenciar. Um momento que é muito adequado. Agora, se eu perceber que não, eu achar que é uma coisa assim que já dá para trocar de pronto, eu também não vejo por que não falar, tá bom? Tem que ter esse discernimento. Mas uma coisa que eu vejo aqui, depois a coisa, quando a gente deixa ali nessa caixinha interna, a coisa vai decantando, a vida vai trazendo contextos, experiências, e aí a gente começa, de alguma forma, a perceber, sabe, um sentido mais profundo para aquelas impressões que surgiram ali durante a prática. Então a gente deve estar bem atento a isso. E isso tudo que eu estou falando aqui, pessoal, já tem a ver com niyamas, né? Porque são auto-observações. Um outro toque que eu queria dar, que eu acho que ele é muito importante, a prática, pessoal, ela não pode ser passiva, sabe? Tem uma fala que a gente usa na Kriya que é assim, é o calmamente ativo, ativamente calmo. Né? Calmamente ativo, ativamente calmo. Existe uma proatividade na prática. Então, esse exercício de você anotar, de você reler suas anotações, né? Você se dá tempo para isso, dedicar um tempo para isso, na verdade você está se dedicando um tempo para o seu autoestudo, seu autoconhecimento. O que eu vejo em boa parte dos praticantes, a grande maioria, né, tem muita disponibilidade a adquirir mais conhecimento. Tipo, ler livros novos, ver vídeos novos, fazer cursos novos, retiros novos, iniciações novas, etc. Mas eu vejo poucos praticantes que às vezes têm a motivação de rever os seus próprios materiais, ou seja, de rever suas anotações, de sentar para fazer seus próprios autoestudos, que é os niyamas, né? Então eu vejo isso realmente acontecendo em uma escala menor. E na verdade aquilo é muito importante. Um paralelo que eu vejo dos niyamas é o que eu vejo muito no processo psicoterápico, sabe? Quando eu estou aqui atendendo os meus pacientes, meus clientes nas psicoterapias, nas regressões e tal, eu vejo muito isso. Eu sempre falo com a pessoa, ter o caderno de terapia, ele é muito importante também. O caderno de terapia é um caderno do qual você também está anotando ali as conversas que você teve com o seu terapeuta, os insights, as impressões, os para-casas que foram dados, né? No caso dos regressionistas, igual no meu caso, as vivências conduzidas, né? O meu professor sempre falava, reveja as vivências para entrar em contato com o material, com a carga, saber como que isso está dialogando com a vida. E o caderno de meditação, ele não é diferente, né? Quando você vai
percebendo realmente essa amplidão de experiências que você está tendo ali. Eu falo que o caderno de meditação, para mim, ele é um espelho assim muito poderoso, sabe? Para mim, ele reflete muito as minhas doideiras, as minhas neuroses, as minhas paranoias. Reflete também o meu lado sombrio, o meu lado luminoso, né? O caderno de meditação, para mim, ele na verdade ele é quase que profético assim também. Tem coisas que às vezes eu vejo nas minhas anotações lá de 2014, que eu vejo que coisas que estão acontecendo agora em 2020. Né? Eu falo assim, poxa, como que a coisa ali já estava, o terreno ali já estava sendo preparado, né? Resumidamente, isso é um autocuidado, pessoal. Isso é um autoamor, isso é uma autocompaixão. Você está ali debruçando sobre a sua própria história e, obviamente, não é, se a motivação é correta, não é, não é se a motivação é correta, não é a prática dos niyamas, ou essa prática das anotações, não é uma prática narcisista, autocentrada, que eu vou ficar muito apegado a mim mesmo. Não é com esse intuito, mas é com o intuito de olhar para as coisas, né? Dedicar a minha própria caminhada, né? Nisso eu peco, nunca notei, né? Peco. Ô, Kendi, tem um caderno, cara, de meditação e coloque, geralmente essas anotações são longas ou mais pontuais. O Kendi varia muito, tá? Eu falo que eu já tive experiências assim de dias que a prática foi muito inspiradora e que eu sentia que se eu não anotasse, talvez eu perderia muita coisa, e às vezes ali foi uma, duas páginas de anotação. E tem às vezes uma leve impressão, um ponto específico, né? Isso não tem uma fórmula de bolo, não. Você vai perceber, né, na sua própria prática o que é necessário a ser anotado, né? Não tem uma fórmula, não. Eu encorajo demais a fazer esse movimento. E uma outra coisa que eu encorajo é num nível de organização, vocês fazerem assim, ó, separar, por exemplo, o caderno você medita todo dia, você anota uma coisinha todo dia, né, umas impressões e tal. Separa assim, ó, eu vou ler meu caderno uma vez no semestre. Quando chegar no final do semestre, eu vou fazer um balanceamento sobre o meu caderno de meditação. Né? Vou ler o caderno 2 vezes no ano, vou ler o caderno 3 vezes no ano. Tem uma coisa que eu acho muito legal, eu também acho isso bacana, assim, quando vai chegando final de ano ou início de ano, para quem faz algumas programações, né, de coisas a cumprir ao longo do novo ano, metas, etc., é bom, antes de elaborar isso, ler o caderno, para você dar uma olhada como foi seu ano. A prática de meditação, né, pessoal, ela revela todo o nosso processo. Quando eu sempre gosto de brincar, né, falo de um ar de brincadeira, que a meditação é o nosso melhor psicoterapeuta, é porque é a nossa intimidade mais nua e crua, né, de ficar ali sentado, olhando para si mesmo, sem nenhuma privação. Você pode olhar para tudo ali, para suas fantasias, para qualquer coisa, né? Não tem ali o porquê você se autocensurar. Embora, mesmo assim, a gente se autocensure. Né? Acessar as próprias sombras é um próprio movimento de autocensura. Bem, isso é um toque, né, que já tem muito a ver com as autoobservâncias. Eu vou entrar especificamente aqui no Sutra 32 e vou comentar dele e vou começar, né, a fazer uns parênteses. Esse sutra, o Patanjali fala assim: as autoobservâncias, niyamas, consistem em pureza, contentamento. Aí ele fala aceitar sem causar dor, também é autodisciplina, né, os tapas. Autoanálise e entrega ao Senhor, Shivara Pranidhana. Então, esses são os 5 niyamas, né? E aí ele vai comentando um por um, né? As autoobservâncias niyamas concernem a autodisciplina do yogi, né? No verso 2.1, autoestudo, svadhyaya, entrega ao Senhor, Shivara Pranidhana, e a prática constante, tapas, foram discutidas. Tem um princípio na Kriya Yoga
é que a gente sempre, a Kriya Yoga, ela se baseia também sempre em 4 princípios que a gente sempre fica atento, que é o autoestudo, que é a entrega, é, que é, é que é Vairagya, desapego, né? E eu esqueci de um aqui, autoestudo, Svadhyaya, entrega, isso, prática constante e desapego. Né? A Kriya Yoga sempre fala, né, é sempre colocado na Kriya, de essas 4 coisas sempre está acontecendo ali. Disciplina, autoestudo, prática constante, entrega ao Senhor, né, entrega, processo da entrega, autoestudo, é, disciplina e desapego. Isso está sempre permeando a nossa prática, por isso que ele faz esse comentário. É importante sempre estar essa coisa, fazer só um pequeno, ampliar um pouco isso aqui. Por que sempre autoestudo? É o que eu estou falando aqui. É a sua prática ser ativa, é uma proatividade. Pô, eu estou olhando aqui para o meu processo, eu estou anotando, eu estou atento. Né? Esse é um ponto. Por que prática constante? É a disciplina do yoga, é a rotina, né? É estar ali sempre entrando em contato consigo próprio. Por que a entrega? Porque sem a entrega, pessoal, a gente às vezes só fica no mentalismo. Tem uma parte na yoga que é a entrega. Né? O Baba te coloca isso, né? Se não tiver trabalhar o caráter, a entrega e depois o estudo dos ensinamentos, a gente vai bloqueando, né? A nossa intelectualidade, o limite dela é quando é uma parte que precisa, para depois dela é só a entrega. E a entrega não é uma entrega cega, né? A entrega a gente tem que entender que é assim, é um processo de olhar para o self, é de desapegar do ego, da autoimagem, aí você cada vez mais vai conseguindo fazer esse movimento. E desapego, vairagya, porque durante a prática a gente vai notar que existem muitas fixações, muitas paranoias, muitos medos, muitas sombras. Se você não conseguir olhar para isso e atravessar isso, geralmente você vai ficar fixado. E aí é o que a gente fala, que são as nossas marcas mentais, os nossos sanskaras, né? Que fazem com que a gente fique nesse loop, nesses curtos-circuitos, e resumidamente a nossa mente opera no sofrimento, em avidya, no samsara, né? Bem, aí ele vai falando de um por um. Aí ele começa com Shausha, a purificação. Ele fala assim: a purificação deve ocorrer nos níveis físico, energético e mental. O energético é vital também, ok? Por que fala que as purificações devem ocorrer em todos os níveis? Porque o modelo explicativo da anatomia do yoga, da anatomia para os yogas, é uma anatomia que transcende o corpo físico, né? É uma visão multidimensional, ou de vários níveis vibracionais. Você tem corpo físico, você tem corpo vital ou energético, você tem corpo mental e os níveis espirituais, né? Mais profundos. Por que Shausha tem a ver com essa pureza, né? Com essa purificação? Porque quando os veículos de manifestação, corpo físico, corpo vital, corpo emocional, mental, intuicional, espiritual, quando esses corpos não estão purificados, vai existindo bloqueios, né, da movimentação dos vários tipos de pranas, ou os pranavayus, vai tendo bloqueio dos nadis, vai tendo bloqueio de Sushumna Nadi, vai tendo bloqueio da energia de Kundalini, vai tendo bloqueio dos chakras, né, você não vai acessando seus níveis de lucidez, de consciência mais elevados. Então, a prática do yoga é uma prática de purificação. Por isso que nós, na yoga, a gente pratica kriyas, né? Kriyas, a palavra kriya, além de ação com consciência, é purificação. O yoga, ele sempre está procurando se purificar. Quando a gente faz asana, vamos falar de uma maneira bem simples. Asana purifica corpo. Pranayama purifica energia e corpo vital. Mantras, meditação purifica mente, né? Mantras, as autossugestões mentais, vai purificando também os nossos estados mentais e níveis espirituais. Então, quando a gente vai começando a entender que tanto a yoga quanto o budismo tibetano é um modelo explicativo, multidimensional, você vai entendendo que quando um sadhak, né, aquele que faz sadhana, aquele que faz a prática, ele está entrando em vários níveis de purificação.
Ô Zé, seja bem-vindo, né? Quanto tempo, saudade de você, tá bom? O Zé é um praticante também, um criabã, né, de São Paulo. Fica à vontade, viu, Zé? Se quiser fazer colocações. Então, assim, nesse ponto, né, o pessoal Kennedy, o Zé, a Aline, nesse ponto, a gente vai entendendo que nós estamos lidando com, né, com um recurso extremamente amplo, né, quando a gente resolve colocar nas nossas disciplinas diárias a nossa sadhana, né? Teve só um ponto aí, que o Zé entrou aí com a questão aí de um Criabá entrando, né, que comentar uma coisa com o Kendi. Quando a gente teve esses dias as lives com o Satchidananda, com os acharyas, né, teve uma coisa que foi muito falada, que eu achei muito interessante. Acharyas do mundo inteiro e praticantes da Kriya Yoga estavam falando assim, do quanto que eles se sentem, não foi bem essa palavra usada, mas privilegiados, honrados, por terem esses recursos diante de situações igual a gente está vivendo agora. Né? O quanto que a prática, a sadhana, traz estabilidade para o corpo, para o espírito, para a mente, para as emoções. Né? Então, ele deixou isso muito claro. Né? O pessoal deixou isso muito claro. O segundo niyama, contentamento, santosha, pode ser cultivado pode ser cultivado apreciando o que temos e não desejando mais do que é necessário para a manutenção de nossa vida. É muito rico, né, pessoal? De uma maneira tão simples, a forma como foi colocada aqui nesse texto, mostra uma coisa assim tão profunda, né? A gente aprender a apreciar aquilo que a gente tem, né? E não ficar com a nossa mente polarizada na falta. Isso vai nascendo esse estado de contentamento. Eu vejo muitos equívocos quando a gente começa a ter um modelo cultural, hedonista, materialista, capitalista, onde bens, propriedades, coisas e prestígios, honras, né, se tornam valores muito mais, tipo, é o famoso valorizar mais o ter do que o ser. Nesse tipo de psicodinâmica mental da filosofia do ter e não do ser, da nossa cultura materialista hedonista, quando se fala sobre contentamento, é erroneamente interpretado como conformismo. Pessoal, isso é um grave erro de interpretação, tá? O contentamento, como colocado aqui, é você de fato aprender a apreciar, sabe, a vida como ela se manifesta nas suas várias formas. Quando fala aqui que o contentamento pode ser cultivado apreciando o que temos, eu apreciar o que eu tenho, e o que eu tenho pode ser muita coisa, né? Pode ser não só o que eu tenho materialmente, mas ou às vezes nada disso, às vezes o que eu tenho de sabedoria, o que eu tenho de experiência, o que eu tenho de vivência. Quando eu aprecio o que eu tenho, não significa que talvez eu não vá realizar uma coisa no campo material se eu julgar e perceber ser necessário, entende? Mas é realmente estar ali com um estado de presença perante as situações de como elas se apresentam para mim. Né? Isso aí tem que ficar muito claro, esse ponto. Eu ia comentar uma coisa aqui que eu esqueci, mas depois eu vou lembrar. E não desejando mais do que é necessário, né? Para a manutenção de nossa vida, é ter essa clareza, né, do que realmente é necessário. A gente precisa fazer muito esse movimento, né? O que de fato me cabe, o que de fato é necessário. Eu vou falar uma coisa muito, uma experiência pessoal assim. Eu às vezes, minha mãe às vezes me questiona muito assim, né? Ela vê o tanto que eu já investi, que eu invisto em cursos, vivências, retiros, terapias, etc. Que minha mãe às vezes ela sempre falava assim, meu filho, já era para você ter casa própria, né? Não era para você estar nessa configuração e tal. E hoje eu vejo claramente assim, por exemplo, aos 33 anos, eu olho assim, se
existisse um cenário onde eu tivesse adquirido uma série de bens materiais que eu não tenho hoje, e eu não tivesse as oportunidades de ensinamentos que eu recebi, claramente, se eu pudesse escolher uma coisa e outra, eu falo que eu não trocaria nenhuma iniciação em Kriya Yoga por um apartamento, né? É muito interessante, pessoal, uma coisa que eu estou observando aqui, a nossa cultura, ela fica nesse paradigma de viver no modelo da escassez. Qual que é o modelo da escassez? Eu acho que me falta algo. Então, eu só vou ser feliz quando eu estiver seguro, né, de ter tudo que eu tenho que ter ali, e aí eu vou, né, controlar, vou manter a minha segurança da melhor maneira possível. Mas é muito interessante, né? A gente está vendo aí essa situação de impermanência que nós estamos vivendo, pessoas bilionárias, né, já morrendo, suicidando, quebrando materialmente, né, financeiramente. E aí eu começo a questionar, o que realmente é segurança? Né? Pelo esse olhar de Santosha, contentamento, eu vejo claramente que segurança é sabedoria. O que realmente faz com que as pessoas se sintam de fato seguras é o quão sábias elas são. A pessoa que é sábia, pessoal, de verdade, ela sabe dançar com o fluxo da vida. Ela sabe lidar com essas transitoriedades, com essas impermanências, né, igual a gente está começando a passar. E o indivíduo ele sempre consegue fluir e encontrar um meio hábil, né, de poder lidar com cada circunstância. O indivíduo, por mais poderoso materialmente que ele seja, se por trás das ações de mente, de corpo, de fala, ele está em ganância, ele está em desejo, ele está em apego, ele está construindo uma relação mental com as coisas à sua volta, uma relação de apego. Ele está tornando experiências impermanentes em experiências permanentes, e quando as estruturas ruem, né, porque tudo é impermanente, tudo acaba aqui no plano físico, manifesto, o indivíduo sofre. Né? Então, se tem uma forma de encontrar segurança, é buscando sabedoria. E aí sim eu falo que é o bem mais seguro, é a sua grande aposentadoria. Desencorajo vocês a ter plano de saúde, previdência privada, casa. Não desencorajo, não. A gente também está na matéria, você pode ter isso tudo, é importante ter independência financeira. Se eu fosse independente financeiro, se tivesse 3 milhões na conta bancária, eu ia ver o que é necessário e ia praticar muito mais, ok? Não é essa a questão, mas a questão é a forma como você está se relacionando, né? Então, o contentamento, Santosha, é um item muito importante. À luz da yoga, pessoal, quando as pessoas usam muito a palavra gratidão, de fato, gratidão para mim é contentamento, é Santosha. Né? Eu, às vezes, até um dia eu vi uma pessoa da yoga dando uma palestra sobre gratidão, eu questionei o professor, falei, por que você não falou de Santosha? Porque Santosha é a gratidão para o yoga, né? Então, esse é o tema que a gente, de fato, trabalha a nossa gratidão, né? Aí continua aqui. O Otálio, seja bem-vindo, tá? Os yamas e os niyamas lembram-nos os 10 mandamentos nas tradições judaico-cristã islâmicas. Podemos achar injunções similares em relação ao comportamento em muitas tradições religiosas. Entretanto, o prêmio por sua observação não é o céu nem a virtude moral, mas o cumprimento de um pré-requisito necessário para a realização do self. Pessoal, essa fala aqui do Satchitananda, eu acho ela fantástica, assim, é uma fala de ser anotada, é uma fala de ser lembrada. Olha que legal. Ele está falando, né, que essas éticas, condutas éticas e morais do yoga, os niyamas e os yamas, né, os yamas e os niyamas, os mandamentos cristãos e tal, ele fala assim, ó, praticar isso não é um prêmio por sua auto-observação, não é o céu. Você não faz isso porque Deus vai garantir um lugarzinho no céu ali para você. Ele fala assim, ó, a prática dessas virtudes
É o pré-requisito para você acessar seu self, né? Essa forma de entender, ela é muito legal, porque é o yogi falando assim, o divino é aqui, ó, né? Eu não vou ficar aqui no teatro do bonzinho para que Deus segure um pedacinho do céu para eu frequentar, não. Não, se você praticar ética e moral, você vai purificar, cria os seus vários níveis de consciência, naturalmente você vai viver no céu, né? Por isso que a gente fala, né, que um grande mestre, quando ele conquista o céu, ele vive o céu em qualquer lugar, né? Um Buda, um Bodhisattva, um Cristo, um Swami, eles não têm problema em ficar renascendo, né, para ajudar as pessoas, eles são compassivos, eles são amorosos. Qualquer situação que você coloca os caras, eles vão tendo meios hábeis, né, de encontrar sabedoria, de encontrar discernimento, de encontrar tranquilidade, né. Tem aqui um trecho onde o Satyananda vai fazer um paralelo, vai fazer um comentário do Tirumantira. Tirumantira é um conjunto de 9 livros, é um negócio mais ou menos desse tamanhozão, assim, uns livrões, foram escritos por um grande Siddha chamado Tirumular, né? Que foi um dos primeiros, é um dos Siddhas históricos, né? O Tirumular foi um dos que iniciou vários dos grandes Siddhas que veio iniciar o próprio Mahasiddha, o Babad, né? Tem um verso que fala assim, ó, no verso 556 do Tirumandira, são listadas 10 observâncias niyamas. O Patanjali cita 5, o Tirumandira cita 10. O Tirumandira, pessoal, ela é uma obra extremamente complexa. É uma obra de milhares de versos, né? Como eu falei, são 9 volumes. A gente já tem uma tradução em inglês dessa obra, né? Eu até aspiro um dia poder estudar todo esse material. E ela é uma obra que, segundo vários yogis, ainda considera ela uma obra mais profunda do que os sutras do próprio Patanjali, né? Olha o que o Tirumandira fala sobre os niyamas. Pureza, compaixão, alimentação frugal e paciência, franqueza, verdade e constância. Isso ele ardentemente aprecia. Matar, roubar e volúpia, a isso tem horror. Assim mantém as 10 virtudes, aquele que observa os 10 caminhos de Niyama. Eu acho interessante, eu faço de vez em quando, para mim é inevitável, né, por ter uma influência óbvia, né, do budismo tibetano e da Kriya Yoga, ou da Yoga dos Shaiva Siddhantas, dos Siddhas do estado de Tamil Nadu, eu realmente, gostando muito, eu gosto tanto da Kriya Yoga, que eu gosto tanto do budismo tibetano que eu não consigo abandonar a Kriya Yoga. Eu gosto tanto da Kriya Yoga que eu não consigo abandonar, eu gosto tanto do budismo tibetano que eu não consigo abandoná-lo também. Então são duas tradições que realmente, para mim, faz sentido assim, me debruçar sobre as duas, né? Mas é interessante que, igual, por exemplo, quando o Buda vai falar das 4 qualidades incomensuráveis, ele usa também a compaixão, né? Então, na verdade, o Patanjali ele cita 5 niyamas, mas não é que não tenha mais niyamas, não é que não tenha mais virtudes, né? Aqui a gente poderia ter citado generosidade, paciência, sabedoria, né? Tem muitos, existem muitas virtudes que possam ser listadas aqui, né? Aí no verso 557, outros 10 atributos de Niyama são dados, né? Aí o Tirumula fala, tapas, que são as autodisciplinas, né? Meditação, serenidade e santidade. Caridade, votos ao caminho do Shaiva, né, que é o Shaiva Siddhanta, e aprendizagem do Siddhanta. Sacrifício aqui, gente, não é matar a pessoa, não, tá? Matar a gente, matar animal, é o sacrifício da prática, né? Da disciplina de estar ali. Por isso que a gente fala que tapas são queimas de karmas, né? O corpo, geralmente, ele vai querer ficar na cama, né? E o yoga, ele tem ali uma austeridade.
A gente soa, a gente cansa, a gente alonga, né? A gente tem uma austeridade ali. Então, o sacrifício, Siva, né? Siva é Shiva, né? Encontrar com a própria natureza primordial. Puja são as oferendas, né? E pensamentos puros. Os budistas falam uma coisa muito interessante, que o pior obstáculo são os pensamentos negativos sobre os outros, né? Eles sempre estão falando para procurar sair desses obstáculos, né? De não ficar cultivando isso. Como esses 10, quem está em Niyama aperfeiçoa seu caminho, né? A fala final, ou seja, quem está praticando Niyama está aperfeiçoando seu próprio caminho. Aí continua aqui o Satchidananda. Não é possível haver vida física ou espiritual sem ordem e ritmo. Ordem é organização, e ritmo a própria disciplina, né? O próprio equilíbrio. Se você for analisar até a questão da anatomia sutil, de harmonizar a Ida e Pingala Nadi, para ativar a Sushumna Nadi, desbloquear os chakras, o yogi, né, pessoal, ele é um grande praticante, ele é uma pessoa disciplinada. Um paralelo aí, Kent, que é uma coisa que eu venho entendendo, só compartilhar uma visão interessante, eu entendo que um virtuoso num instrumento, ele tem um seed, sabe? Ele tem um poder. Não é qualquer pessoa que simplesmente não é qualquer pessoa que simplesmente senta e toca uma obra, né? E um músico, em até um certo nível, um músico disciplinado, ele tem ali o seu nível de austeridade, etapas, né? Porque não é fácil chegar num nível de performance, ele vai desenvolvendo um seed. Então você vai vendo que quando a gente começa a falar sobre a beleza, sobre a arte, sobre a ciência, implica, né, um raciocínio implícito de ordem, de ritmo, né? Por isso que na Kriya Yoga, o Satchidananda, o Consolação, seja bem-vinda. Eu não sei se é consolação, mas está consola. Seja bem-vinda. Por isso que o Satchidananda, quando comenta, quando ele fala que meditação é uma ciência e uma arte ao mesmo tempo, porque a arte requer tapas. A arte se não faz dentro do processo da aleatoriedade, embora existem manifestações estéticas que se expressam através da aleatoriedade, né? Bem, aí continua. Os niyamas são meios para uma vida harmoniosa e ordenada, que ajuda a obter a perfeição e faz com que o sadhak, o yogi, aquele que pratica sadhana, seja capaz de trabalhar em qualquer função, né? Só um detalhe, pessoal, não falou aqui sobre, eu falei aqui da pureza, né? Shausha, contentamento, falou um pouquinho de tapas, um pouquinho de autoanálise, um pouquinho de entrega ao Senhor, eu vou falar rápido disso, eu ainda tenho um tempinho. Então, só para resumir os niyamas, né? Já falei de pureza, né? Pureza de fala, pureza do corpo, pureza da mente, né? O yogi sempre está observando as suas ações de fala, corpo e mente, né? Isso é importante. O contentamento é olhar para a sua própria condição com satisfação, né, com as oportunidades que a vida está trazendo para você se amadurecer, não ficar, né, na ganância, no desejo, no que é do outro, ou polarizado na falta, né? Os tapas, né, ou as autodisciplinas, é essa questão da organização e do ritmo, né? A prática, ela não se dá sem disciplina. O Emmanuel falava isso para o Chico, né? Na caminhada espiritual você precisa de 3 coisas: disciplina, 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 né? Na verdade precisa de mais, né, gente? Mas é um ponto importantíssimo, né? Porque sem ele, como que as outras coisas vão andar? A autoanálise foi um item que talvez foi o que eu mais falei, porque quando eu fiz a introdução da aula, eu falei tanto de caderno, da importância, que a sua prática como uma prática psicoterápica, onde você vai se vasculhando, isso é autoanálise, né? E a entrega ao Senhor é Ishvara Pranidhana, né? É a parte que eu sempre vejo que é a parte mais polêmica, né? Para nós praticantes ocidentais, como eu venho, às vezes eu sei que eu estou
repetindo algumas falas aqui, mas pessoal, vamos parar com essa besteira, tem que repetir mesmo. Os ensinamentos a gente tem que relembrá-los até que a gente viva eles no sangue, né? Nas nossas ações. Mas uma questão que eu sempre estou enfatizando aqui, a cultura hedonista, materialista, capitalista, ela diz não ser devocional. Mentira, ela é extremamente devocional. Ela devota a hormônio, dinheiro, poder, status, prestígio, ganância, autoimagem, ego, vaidade, orgulho. A nossa cultura se devota muito a isso, ok? É uma cultura de devotar às coisas impermanentes. Por isso que a gente tem um mundo de tanto sofrimento, né? A gente transforma em valores, a gente deslocou os verdadeiros valores em ser para os verdadeiros valores, para os valores de ter. E isso gera uma doideira no nosso processo, né? A gente fica achando, procurando felicidade em coisas que vão acabar. E aí, desculpa a palavra, mas a gente se ferra bonito, né? A cultura dos yogis e a cultura de várias tradições espirituais, seja elas a budista também, é uma cultura onde a gente, o nosso foco é no ser. Então, eu às vezes, ao invés de eu ficar me devotando a uma Ferrari, eu vou devotar meu próprio self. Por isso nasce Shivara Pranidhana, entrega ao Senhor, né? É, é, é o que na yoga a gente fala, é Jiva se tornando Siva, né? É o ego se tornando self, yoga, a união entre a natureza impermanente e a natureza permanente do self. É essa alquimia que a gente faz, né? De relembrar a nossa verdadeira natureza. Existem tradições que vão realmente se devotar a deidades, divindades, né, deuses, etc. Isso de fato acontece. Na tradição dos Siddhas, do Shaiva Siddhanta, no budismo tibetano, não existe essa prática teísta nesse sentido, né? O que se procura é o Deus dentro mesmo. Isso à luz da yoga. A luz do budismo é a própria vacuidade, a própria natureza primordial da mente, que não necessariamente é colocado, não é, na verdade, colocado como uma questão de Deus. E uma coisa só para finalizar, quando se fala sobre Ishvara Pranidhana, é uma coisa que vocês sempre precisam entender. Seja bem-vinda, Patrícia. É uma coisa que vocês sempre precisam entender, que quando a gente está tocando no assunto de Ishvara Pranidhana, a gente só precisa ficar bem claro isso. Só na operação do meu ego e da minha mente eu não transcendo. A pessoa não ilumina só pelo intelecto. O intelecto, ou Jnana Yoga, yoga da erudição, ela é necessária para criar, abrir campos de possibilidades para que você tenha acesso aos ensinamentos e dos ensinamentos você fazer sua prática. E a prática requerirá dela entrega, né? Bem, pessoal, eu estou finalizando a parte de ensinamentos, ok? Eu vou encerrar essa transmissão e já vou abrir a transmissão seguinte para a prática da meditação. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui nessa transmissão antes de eu encerrá-la e entrar para a meditação? Kennedy, Patrícia, Consolação, Thales, eu não sei, Aline, eu não sei quem está online, o Zé, alguém quer perguntar alguma coisa? Então, pessoal, vou encerrar aqui essa transmissão. Logo, em seguida, nem vou no banheiro, já estou lá abrindo a outra, ok? Até daqui a pouco.
Bem-vinda de novo, Aline. Só dá uns segundinhos, tá, pessoal? O pessoal entrar, pra gente fazer a meditação. Ô, Mariana, seja bem-vinda. A gente está entrando na meditação, viu, Mariana? Eu acabei de dar os ensinamentos sobre os niyamas. Se você quiser participar, eu vou explicar qual que é a prática de meditação. A gente medita durante 30 minutos, ok? Só vou esperar o Kennedy entrar e mais alguém que podia estar online na transmissão anterior. E se quiser ver depois a aula lá, essa aula que eu dei vai ficar 24 horas no story, né? Oi, Michel, estamos eu e o Kennedy em um aparelho, ok? Beleza, tá bom. Então, beleza, vamos lá, vamos fazer a prática. O Satchidananda, ele recomenda essa prática sobre esse sutra, uma meditação específica. Eu vou sugerir para vocês o seguinte. Eu falei sobre os 5 niyamas, né? Que é pureza, contentamento, a autodisciplina, a autodisciplina, os tapas, a autodisciplina, a autoanálise e o processo da entrega, ok? Esses são os 5 niyamas. A minha proposta é vocês fazerem uma meditação ou sobre um deles. Vamos supor que te tocou mais a questão do contentamento. Vamos supor que você perceba que você vem vivenciando muito. Eu até falei que a gratidão para os yogis é santoshi, é contentamento. Vamos supor que você está tendo muitos padrões mentais de não contentamento, sempre reclamando de tudo, queixando de tudo. Talvez é uma boa prática praticar, pensar, contemplar e repousar sobre o contentamento. Agora, vocês também podem, uma proposta que eu tenho aqui para vocês podem fazer uma meditação não especificamente sobre cada um dos niyamas aqui, né? Você pode fazer uma meditação sobre essas autoobservâncias, né? Como que eu venho me autoobservando no meu próprio processo, ok? Para a Mariana, que está chegando aqui, eu não sei, né, se você tem essa prática dessa meditação do pensar, contemplar e repousar. Ela é uma prática bem simples. Ela é em 3 etapas, onde esse tema escolhido, eu escolhi contentamento. Eu vou pensar de olhos fechados, eu vou respirar ali uns 5 minutos, ou para o Kendi aí, 16 pranayamas, pode escolher um dos pranayamas. Pensar, eu vou racionalizar, né, eu vou deixar alguns minutinhos racionalizando sobre o contentamento. Depois eu vou contemplar o contentamento na minha própria vida, tentando encontrar exemplos pessoais, onde tem contentamento, onde não tem, onde que eu consigo encontrar esse terreno dentro de mim que eu consigo ter satisfação pelas coisas, ou onde eu fico só preso nas minhas insatisfatoriedades, né? E o repousar é o momento que eu solto isso tudo e medito, né? Eu não racionalizo nada, eu só entrego e vou deixando os insights vir, tá? Se tiver alguma dúvida, pessoal, podem me falar, pode me perguntar aqui agora que eu já vou colocar a música aqui e a gente vai começar a prática, ok? Então, para quem está aí, vai encontrando uma posição confortável, né? A gente pode ficar com as pernas cruzadas. Quem não conseguir ficar sentado em posição de meditação pode 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 sentar numa cadeira com a coluna ereta, ok? Então, pessoal, a gente vai começar a nossa meditação sobre os niyamas, né? Boa prática para todo mundo. Vamos lá. Om Kriya
Pade. Namah